Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Arquipod FV. Eu sou Felipe Valadares, sócio-diretor daqui do FV Arquitetos, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, né não, Neto? Esse é Neto. Prazer, se ninguém me conhece ainda, sou Neto, sócio aqui do FV Arquitetos. E como o Felipe disse, hoje a gente tem uma convidada super especial. Eu não sei se vocês percebem, mas assim, a gente, ao longo do processo de projeto, a gente sempre acaba encontrando, eu digo que às vezes é encontro de alma, né? Assim, então, Fabiola é um caso desse, assim, é um pouco encontro de almas, assim, e ela acabou se tornando uma grande amiga. Mas deixa eu antes apresentar, né? Fabiola Marilac, ela é fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Ninguém sabe dizer. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Eu falei certo. Tem que fazer o curso para saber dizer. Para saber dizer. Eu não fiz, infelizmente. Por formação, empresária. Iniciou a Panda no estado de Minas Gerais, no ano 2015, com R$700 emprestados do marido. Então, é bom que hoje vai ser Eu paguei, viu? R$700. Pagou, graças a Deus. É bom que hoje vai ser um Arquipod de empreendedorismo e de arquitetura também. Começaram com fabricação de boias infantis, e aí depois veio a linha de praia, pijama, mix, enfim, não para de crescer. Hoje são 25 unidades no Brasil, sendo 6 lojas e o restante quiosque. Fabiola, bem-vinda, um prazer gigante. Na verdade, foi por ameaça que ela veio. Não sei se vocês estão sabendo, gente, é uma dificuldade para tirar essa senhora. Porque eu vou lhe contar. De Recife, eu liguei para ela e disse, veja, queridinha, você já não tem mais essa opção, entendeu? Então, quarta-feira eu estou lhe aguardando. Mas, já gravou uns 50 podcasts. Foi. A gente já tentou. E nada. E convidávamos ela desde o primeiro podcast. Mas agora ela veio. Eu acho que deve ser o segredo da Panda. Quero vir toda semana ela já está se sentindo a locutora, a fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Mas, Fabiola, um prazer tê-la você aqui. A gente vinha batendo um papo antes de iniciar e Fabiola está dizendo, mas quais são as perguntas? E eu disse, na verdade é bem um bate-papo. Primeiro a gente quer que você se apresente e a gente quer que você conte sua história, assim, como é que começou. Você falou dos R$700 emprestados aí do marido. E pagos. Você já vê, né, que é uma história bem interessante. Eu acho que todo mundo vai adorar ouvir, porque a trajetória de Fabiola é, assim, incrível. Verdade. E vamos botar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Panda Pool. Se você não conhece, é uma marca super, super incrível, infantil. Mas, enfim, quero escutar você. Me fale como foi que começou a Panda Pool. A Panda começou em 2015. Eu sou pernambucana, casada com um gaúcho. Morávamos aqui no Ceará. Nos conhecemos aqui, casamos aqui em Recife. Aqui não, em Recife. Sim. Moramos 6 anos no Ceará e ele foi convidado para montar uma fábrica em Minas Gerais. Eu sou fonoaudióloga, como dito aí na apresentação, mas não conseguia trabalhar, porque quem é funcionário de empresa privada, vocês sabem como é. De empresas que tem no Brasil todo, a gente se muda muito. Então, acabou que estava parada, fomos passar esse período em Minas Gerais para montar essa fábrica, que meu esposo foi convidado para montar essa fábrica, e eu fiquei sem fazer nada lá. Tu fosse para que cidade? Divinópolis. Tá. Se não me falha a memória, são uns 60 quilômetros de BH. E lá é um polo de fabricação de calçados, tem ali Nova Serrana do lado também, eles fabricam muito calçados. Meu esposo tem na formação dele o calçado. E estava lá em Minas, sendo do lar, né? Porque não conseguia atuar. Uma fonoaudióloga do lar. Uma fonoaudióloga do lar. Do lar, entendi. Cuida de filho, aquela história toda, passeia no final de semana. E nós tínhamos uma boia que era de Letícia, da minha filha mais velha, que a gente tinha ganho. Ela é importada, mas ela chamava muita atenção quando a gente ia para os passeios com as crianças, porque é uma boia, é o modelo de boia mais seguro que existe no mundo, né? O único que evita 100% afogamento infantil.
De acordo, não sou eu que disse, é o Inmetro, tá? E americana, essa boia. E chamou muita atenção. A gente foi lá em Minas, a gente vai muito para o sítio, que eles chamam de rancho. Vamos para o rancho. E a gente estava lá nesse rancho, todo mundo com seus filhos, e meus filhos dentro da piscina, com essa boia americana. E todo mundo tinha que estar dentro da água cuidando dos filhos. Eu não, a gente fora. Meu esposo, e todo mundo, onde comprou? A gente, não foi aqui. Foi fora, mas o frete, o transporte era muito caro, porque é uma boia volumosa. Então, todo mundo, quando a gente coloca que vê o frete, fica inviável, não dá. E meu esposo, por ter a formação de calçados, a parte técnica mesmo, desde montar uma fábrica até fabricar o sapato por inteiro, é uma pessoa que mexe com isso, com processos, com processos, Fabris, enfim. Ele disse, eu consigo fazer essa boia aqui no Brasil. Fomos atrás da legislação para saber se estava tudo ok. Estava tudo ok. Ele desenvolveu o molde, fomos atrás dos fornecedores e eu, como eu estava sendo do lar não remunerada, né? Eita, menino, já não basta ser do lar. Do lar não remunerada. Tá ótimo. Eu não tinha condições de... Aí meu esposo disse, toma aqui R$700 e comece o seu negócio. E comecei. E fui atrás das costureiras, do molde, do material que a gente só achou em São Paulo, não tinha em nenhum outro lugar do Brasil. Montamos a Panda. Montei a Panda. Comecei a venda ali no boca a boca, que já foi um sucesso. Isso lá em Minas, Em Minas. Quando a gente começou a fabricação da Panda, das boias, em agosto, eu acho. Não, agosto. Bem, quando foi em novembro, Fábio meu esposo recebeu a proposta de voltar para Recife, voltamos para Recife e continuamos aquela venda ali... de Instagram? Você começou de WhatsApp, de Instagram. Tá. Começamos um trabalho muito legal com blogueiras e foi quando o negócio estourou. Isso faz quanto tempo? 2015? Vão completar 8 anos, agora, em agosto. 8 anos, a Panda completa em agosto. E, Fabiola, e aí, onde foi o rompante para que você decidisse sair da operação online e ir para uma operação física, assim? Como foi que surgiu essa ideia? Desde o início da Panda, lá 8 anos atrás, que a gente montou um plano de negócios. Então, realmente, essa era a intenção, a gente passar 2 anos ali no virtual, WhatsApp, Instagram, e depois a gente ir para o físico. E realmente franquear essa operação. Uhum. Então, quando se passaram esses 2 anos, a gente foi seguindo. A coisa aconteceu de uma forma muito melhor do que a gente tinha planejado. A gente imaginava vender um volume de boias. Quando que tu fabricava assim? Depois, como foi esse... Quando a gente abriu a empresa, meu esposo disse assim, eu preciso que você venda 20 boias por mês. 20 boias. Hoje em dia, eu não sei... E tu vendia? Vendeu mais um pouquinho, porque como eu comecei o trabalho com as blogueiras, aumentou o número, né? A gente passou essa meta desde o início, né? Mas a meta eram 20 boias por dia, né? Por mês. Sim. 20 boias por mês. E... Tu tem uma ideia de quantas tu vende hoje em dia por mês? A nossa fabricação chega a quase 500 boias dia. E a gente não tem estoque, então é um volume bem legal. 500 assim vezes que 30. Maravilha. Que diferença, né? De 20 para... aí... Passamos o ano de 2022, não foi um ano legal para o comércio, então a gente deu uma baixadinha nessa fabricação. Mas estamos na torcida para que as coisas melhorem, que a gente volte a essa marca. Hoje em dia, não são 500 por dia, menos, não sei dizer a vocês não, por conta dessa quedinha do mercado, que o mercado está todo desaquecido. E na verdade também né? porque antes você tinha um monoproduto, né? Você só fabricava a boia e ao longo também do tempo, esse mix ele aumentou de forma absurda, no né? segundo ano, a gente fabricou a boia
E só que, para quem conhece a Panda, ou quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram, @pandapooloficial. Já tá fazendo jabá, viu? E dá claro. Até porque esse escritório, né, minha gente, é seguido por muita gente interessante. Eu não vou perder. Mas as estampas são muito diferentes, são muito originais, né? Então, a gente tem designer do Rio de Janeiro, a gente tem designer pernambucano, a gente tem design, tem eu, que sou pernambucana. Então, assim, as estampas são bem originais. Então, ninguém conseguia combinar a boia com as roupas de praia, né? Com as roupas de piscina. Então, no segundo ano da marca, a gente já lançou a moda praia. Entendi. E aí, 2 anos depois, segundo o plano de negócios, era a hora de abrir a operação física. Física. Né? E vocês começaram em shopping já? Em shopping. Plano de negócios. Por quê? Mas, Fabíola, por que em shopping? Por que tu não foi para um lugar mais barato? Porque shopping, todo mundo sabe aqui que os aluguéis são, assim, absurdos. Você contrata ali 8 metros quadrados, 6 metros quadrados por 10, 12, 15 mil reais, né? Então, assim, muita gente... Fabíola, como você está no mundo virtual, se você investir isso em tráfego pago, você vai lucrar muito mais do que ter que pagar um aluguel desse. Mas uma coisa que eu sempre questionei é o seguinte, a Panda não era tão conhecida. A gente nunca é tão conhecida. A Coca-Cola faz marketing, quem sou eu para não fazer? Sim, não é verdade? Então, o que é que eu pensei? Tem um público que ele é inalcançável através das redes sociais. Tem aquela avó, tem aquela pessoa que não confia, que tem medo de um cartão clonado, de ser um golpe, de não receber, de não poder provar. Isso. Ou até, eu digo isso ao menos para a primeira compra, que você não conhece, exato. Então você vai lá, toca no tecido, você quer ver. Tem muita gente que é assim. Pode até as outras compras serem efetuadas online, mas normalmente tem muita gente que a primeira compra gosta de que seja física. E, né? além disso, esse público inalcançável virtualmente, Felipe, tem a questão da gente se tornar conhecido. O Shopping Recife, que foi a nossa primeira unidade, em formato quiosque... É isso que eu ia te perguntar. O primeiro foi no Shopping Recife. Ele tem um fluxo de 65 mil pessoas. Não sei se é... Agora vocês me pegaram. Não sei se é diário. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas eu sei que são 65 mil pessoas. Então, são 65 mil pessoas que iriam ver a Panda. Então, quem não viu a Panda, quem não conhecia, quem não sabia que existia, eu estava ganhando 65 mil possíveis clientes. Ô, Fabíola, e me conta como foi esse primeiro projeto, assim. A operação, ela se iniciou por quiosque, né? E quando você teve que fazer o quiosque, enfim, como é que foi esse processo? Na época a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu a partir da primeira loja. Foi. Mas me fala um pouquinho dessa parte do projeto, assim. O que é que você imaginou na época que você queria? Você conseguiu isso no quiosque, transmitir no quiosque, enfim? Eu queria cores. Era uma coisa que eu tinha certeza que eu quero. Inclusive, vocês me conhecem já, não sei quantos projetos... Ela tá de preto e branco hoje aqui, minha gente, por uma coisa assim. Mas ela é um arco-íris, entendeu? Não. Ela tem um espírito, eu diria, de drag queen, porque ela é super colorida. E é engraçado porque, assim, eu acho que isso é o maior DNA da Panda, na verdade. Não só da linha de produtos, como também dos projetos, né? Essa alegria, essa... Inclusive, o nosso segundo... segundo projeto, não. Não dê spoiler, não. Não, tá. Vou me calar. Mas me conta, que você queria cores, então, no quiosque. Queria cores e foi muito desafiador, né? Porque quando a gente faz uma loja para expor produtos volumosos, como são as boias, as roupas, é mais tranquilo. Agora, como é que você colocaria em 6 metros quadrados... Esse normalmente, minha gente, é ou 3x2, isso é o padrão, ou 4x2, o quiosque. Os shoppings, geralmente, 99% só liberam 3x2. Até uma altura de 1,60 m. Né? Isso é uma característica do... E 1,60 m são alguns elementos. O balcão em si, ele só pode chegar até 1,10 m. Né? É muito assim, é muito... É muita regrinha. Então, isso foi o mais complicado, assim, desenvolver
pensar e saber passar isso para os arquitetos, como era que a gente... Porque quando você faz um projeto, a gente já tem que pensar na exposição do produto, se for para a loja, no caso. Exato. Ou qualquer outra coisa. A gente tem que pensar, aqui eu vou expor isso, aqui eu vou expor aquilo. Então, nem eu sabia como era que expor aquilo ali. Porque você expor uma boia não é uma coisa muito comum, né? Não. Que você, como uma roupa, enfim... O cabide, até o cabide... Eu ia como... perguntar isso. O cabide vocês já tinham nessa época ou foi desenvolvido para o quiosque? Como foi? Foi aquele cabide desenvolvido. Foi desenvolvido para o quiosque, não. Para as boias. Certo. Mas sim, depois do quiosque. Porque a gente precisava expor. Isso. E aí, você contratou um escritório para fazer esse projeto? Do- Como foi? do- Do primeiro quiosque? Eu contratei. Gostei do projeto, até conhecer FV Arquitetos. Sorry, porque bebê. depois, inclusive, a gente trocou 90... dos Os que tinham... quiosques mudaram todos. Mudaram todos. A gente... Que, graças a Deus, eram poucos, porque foi o seguinte, deixa eu contar para vocês. A gente tinha o primeiro, a gente fez, sem ser com a FV Arquitetos, a gente fez o primeiro quiosque e a primeira loja. Depois dali, já veio o FV e a gente está junto até hoje, eu não sei nem por quantos... Isso foi em 2019. Que a gente trocou os projetos que eram, então... 4 anos aí juntos. Mas eu queria também contar essa história porque eu acho super engraçada, assim. Eu, como vocês sabem, eu tinha uma indústria, né? A indústria continua, mas eu era diretor comercial dessa indústria, uma indústria de embalagens. E a Panda Pool, ela era um cliente da Interplast, que é essa indústria. E aí, certa vez, minha secretária disse, a gente está com uma cliente que ela está querendo mudar ou lançar um produto novo e precisa que leve algumas amostras e faça o atendimento. E como era um cliente direto de fábrica, eu digo, bom, vou lá e vou atender esse cliente. E aí, eu lembro que era no Empresarialzinho, né? Uma salinha ali que vocês na estavam. Antônio Falcão. Isso, em Recife. E aí, cheguei lá, Fabiola não estava, o irmão dela, que trabalha ainda lá na Panda. E aí ele me atendeu, mas ele não sabia muito também. Porque ele é chefe do RH. Pronto. Nunca Ele ia saber definir sacola. Nunca fazer uma embalagem. E aí ele disse, mas ela tá para voltar hoje ainda, e aí volta. E aí fui lá, conheci Fabio. Isso eu tô dando a minha visão da coisa, tá? E aí cheguei lá, enfim, conheci Fabiola e foi engraçado, porque a gente teve uma afinidade, assim, absurda na primeira. Eu lembro que a gente passou 1h30, 2 horas conversando. Primeiro que quando eu vi Neto, eu disse, meu Deus. Não, aí, peraí. Mas aí volta como tu me imaginava, porque essa é a melhor parte, entendeu? É a melhor parte. Aí, isso depois eu vim saber, né? Como foi isso pra ela, porque a minha visão foi essa. Eu fiz o atendimento, achei ela super simpática, agradável, enfim. Resolvemos o pedido e fomos embora. Mas aí conta a sua versão. Não, aí meu irmão disse, olha, o pessoal da Interplast tá aqui querendo falar com você, tá querendo ir aí falar com você. Eu disse, não, minha gente, esse povo que vende sacola, vai chegar aquele velho rabugento, com cuspe no canto da boca, querendo me empurrar sacola adoidado aqui. Não, eu resolvo por telefone mesmo. Veja a imagem que o vendedor de embalagem tem. Então, você é vendedor de embalagem melhor. Agora, eu queria até fazer uma ressalva para eu não ser xingada. pela classe dos vendedores de embalagem. Eu não sei de onde foi que eu tirei essa história. Nunca Eu nunca tinha comprado né? sacola. Inventou ela. Eu nunca tinha comprado sacola. Eu não sei de onde foi que eu tirei essa história desse estereotipo de vendedor de sacola. E aí, quando eu cheguei lá, e como foi? Conte aí. Não, aí eu disse, manda o velho vir, vamos comprar esse saco. Com esse nome, Lieside, dá pra você imaginar não, um senhor e ainda era um velho turco, né? O Lieside é o quê? Ninguém sabe, nem eu sei. Não, ainda vem um velho turco me oferecer quibe, olha, vai vender sacola e quibe. Aí, minha gente, é a história de julgamento. Né? Isso é uma brincadeira, né? Assim, sim. Mas isso a gente traz para outras questões. Mas uma história muito legal, né? Para assim, você refletir. A partir desse dia, eu nunca mais imagino ninguém como deve ser. Porque, assim, realmente é um julgamento. E se fosse o velho com curso no canto da boca me oferecendo um quibe? Qual era o problema? E a né? sacola? Podia ser o quibe gostoso. Não era? Não pois menino, inclusive, quibe recheado, quando eu estava grávida, eu só queria comer quibe. Então, né? Então, enfim,
Aí a gente já entra em outro assunto de Sim. não julgar, enfim, de que isso é tudo besteira, mas vamos pra frente. Mas eu tava, na época, sem a minha maturidade, esperando o velho da sacola chato. Me vem um deus grego, né? Para, não faz assim. Ah, Não, eu faz sei que eu sou, assim, mas não comenta, não, né? Por favor, eu sou discreto. Me vem aquele deus grego. Não, o que mais me chamou a atenção foi o sapato dele, né? Assim, porque eu tenho um negócio com sapato até por conta do meu esposo, que Sim. trabalha com sapato. Que eu Então, não assim, faço primeira ideia qual coisa que eu vou tava. olhar é o sapato. Então, eu olhei a sapato assim, não deve ser o velho da sacola, porque com esse sapato não é o velho da sacola. Enfim, entrou, conversou, a gente falou, ele estava para casar, né? Vocês estavam para casar. Não Exatamente. conheci Felipe, viu? Porque senão Foi. tinha sido 2 velhos da sacola. Eu tinha me chocado duplamente. Então, a gente conversou muito, falou sobre o casamento, e ele perdi de ser convidada por um mês. Perdi Foi de ser verdade. convidada. Mas tudo bem, vai E ter eu perdi agora... o projeto. Perdeu o projeto. Porque foi engraçado. Foi. Porque quando a gente se conheceu, ela disse: tô fazendo o projeto para Da loja do Rio Mar. a primeira Era do loja Rio da Mar. Panda, que era no Shopping Rio Mar. E não tô gostando. Não é? Tô com muita dificuldade não de... tá casando. Porque, assim, quando a gente foi montar a primeira loja, o quiosque, tudo bem. A gente gostou, mas quiosque não tem... Não, eu pensei mais limitado que o processo criativo. Mas a loja a gente queria, assim, sabe aquelas lojas da Disney? Assim, quase um parque Sim. da Disney. Cheio de coisas. Muito divertido, neon, muito neon, muito- muita cor, muito. E assim, meu esposo, que é eu falo muito nele, mas e ele é sócio, ele é meu sócio na empresa. Enfim, hoje em dia ele é meu sócio. Não trabalha mais com calçado, tá, minha gente? Só com boia. Ele é o chefe de produção lá da Panda. Enfim, ele dizia assim: Fabíola, como é que você vai vender uma coisa tão colorida numa loja tão colorida? A gente não vai dar destaque ao produto. Porque isso é o normal de lojas, né? A loja tem que ser bonita, mas tem que ser clara para destacar o produto. É que nem aquela história do outro projeto, que depois eu dizia, não, eu não quero uma coisa clara, eu não quero uma coisa básica, eu quero que realmente a loja, nem tinha essa história de loja passar experiência, não. Hoje em dia a gente vê doceria, que inclusive vocês fizeram já projetos lindíssimos para docerias, mas hoje em dia isso está comum. Mas naquele tempo, há 6 anos atrás, não tinha essa história de loja experiência, né? Eu disse, eu quero assim, o máximo de cores. Os móveis eram roxos, da primeira edição. O chão era laranja. As luzes eram neons, Coloridas. coloridas Uma de cada que cor. piscavam. Você tem um controlezinho para você mudar de cor das luzes. Tinha um escorregador infantil, claro, dentro da loja, um parquinho dentro da loja. Então, assim, todo mundo dizia assim, não vai vender. Eu dizia, vai vender e vai ser a loja mais bonita do shopping. Modestamente a loja mais bonita do shopping. Mas o que eu acho legal de você falar isso é porque Não, todo e a esse arquiteta, a primeira pessoa que fez o projeto que você perdeu por um mês, eu perdi o casamento, Foi, você o droga. projeto, foi porque ela me entregava só móveis amadeirados. Aí eu dizia, não, eu quero... E o chão amadeirado. Aí ela dizia, Fabíola, eu não vou fazer essa loja desse jeito porque você precisa dar destaque ao produto. Eu dizia... E eu com vontade de dizer a ela, porque eu não sou das mais contidas. Eu com vontade de dizer assim, se quem perdeu o dinheiro, não vou ser eu, vou perder o dinheiro. Então, vamos fazer essa loja do jeito da que eu forma que quero. você imaginou. E foi quando o Neto chegou lá. E o Neto chegou lá e ele disse, não, isso aqui, ó, eu usaria como inspiração isso aqui. Pá, mandou umas 10 inspirações. Eu, I love you, cancela o casamento. Casa comigo. Casa comigo, porque assim, só para fazer projeto de graça, né? Porque não ia dar certo. Não ia funcionar. Não ia trabalho funcionar. com esse departamento. Aí, enfim, quando ele me mostrou as referências que ele seguiria, porque ele captou o que Era eu estava exatamente querendo aquilo, né? em 10 minutos de conversa. Eu lembro que eu entrei no Pinterest e mandei uma Foi. loja de doces do Magic M&M's. Kingdom. Não era da M&M's? Tinha a loja da M&M's, mas eu lembro que eram umas lojas bem... Não, foi uma loja de doces em Miami, Sim. que fica na... Esqueci o nome da rua, mas enfim. Mas uma coisa que eu ia falar
Porque todo esse processo foi muito intuitivo teu, né? Você também não teve referência de nenhuma outra marca infantil? Não, ou teve? Não tinha. Não tinha. Eu tinha as lojas de lá, dos parques, que realmente era aquilo que eu estava inspirada, né? E o interessante, que eu queria fazer uma observação aqui, é que eles... Neto não era tão de dentro aqui, não era Felipe, era mais Felipe. E se vocês observarem, todo até tem as suas características, né? A sua linha. E se vocês observarem lá no Instagram de Neto e de Felipe, da FV, você vê ali na linha Felipe, tudo lindo, maravilhoso, branco, clássico, luz, né? Aços finos, né? De espessuras pequenas. Aí vem um projeto da Panda. E mesmo assim, mesmo fugindo muito da sua linha, eles conseguiram captar exatamente o que eu queria. Porque depois desse projeto da loja, que não ficou com os meninos, mas a gente já cuidou em refazer a loja. Eu já botei moral, entendeu? Com bem pouquinho tempo, eu já derrubei a loja e fiz outra do jeito deles, né? Que vocês deviam ter patrocinado aquela loja. Coitada. Eu agora que me lembrei não trabalhamos disso. com esse processo, Pois não. comecem. Mas, olha, uma coisa que eu acho... Tá sobrando. Mas, olha, a Panda do Rio Mar, do Shopping Rio Mar, acabou que depois vieram várias outras lojas. E, por ser a primeira loja, ela estava, inclusive, destoando, fora né? do padrão. Defasado, Isso não tá... A gente não tá aqui falando da parte... técnica, não. É mais porque... só o visual mesmo. Isso. E uma coisa legal, assim, que é que eu... primeiro, eu acho que essa intuição, né? De você acreditar em algo e você realmente seguir aquilo que você acredita, independente de você ter ou não ter referências. Eu acho que essa intuição, ela é muito importante hoje para o empreendedor. E isso também cria identidade, né? Então, assim, hoje você tem sua identidade que não é de nenhuma outra marca, não é baseado em nenhuma outra marca. É o famoso pensar fora da caixa, né? Isso. Que todo mundo fala, mas ninguém tem coragem de fazer. Exatamente. Porque todo mundo fica contra você, dizendo que não vai dar certo. Nossa, cada projeto que eu vou fazer, eu escuto de ficar tonta a... Exato. Coisa contra. A que não vai vender. Eu escuto tanta coisa nesse sentido. Mas, assim, eu não consigo fazer diferente, porque quando você abre um negócio, você tem um negócio, você bota a sua alma ali dentro, Claro, com tudo que você tem de esforço. experiência, com tudo que você acha que vai fazer dar certo. Então, como é que eu vou contra isso, né? É bem complicado. Eu acho que essa essência, assim, esse feeling do negócio, ele é muito importante hoje para o empreendedor, sabe? E é justamente o que o Felipe fala. Às vezes o mercado faz com que você mude e que você fique um pouco genérico, né? Tipo assim, isso eu nunca vi, então tenho medo. Vamos para o que o pessoal já fez e talvez deu certo, o que eu acho que deu certo, porque a gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, né? Então, eu acho que esse feeling teu, sem dúvida, fez todo o diferencial. Porque isso é o que faz você se destacar, né? Se você for fazer a mesma coisa que os outros fazem, você não se destaca no mercado. O que eu penso assim, tudo tem muito já. Até arroz. Eu sempre cito arroz. Como é que arroz tem concorrência? Arroz é arroz. Arroz é plantado, ou seja, mas tem aquele que se destaca. Até no arroz você tem que fazer a diferença. Quanto mais no resto das coisas. O mercado tem muito de tudo. Então, você tem que buscar por onde se destacar. E eu acho que, sinceramente, a arquitetura é um dos caminhos para você conseguir esse... E aí, você falando, eu lembro que E aí eu te mostrei as referências. Ai, meu Deus, é isso que eu quero. Mas uma outra coisa também que eu achei muito legal, assim, da sua parte, é que você disse, mas eu ainda vou tentar com ela. Ela ainda o escritório ainda vai me mandar uma outra proposta para eu ver. Mas, tem o teu contato aqui, qualquer coisa eu falo contigo. E você acabou seguindo com esse outro escritório. Então, Eu lembro que a gente foi até visitar a obra Foram. lá no Rio Mar. Eu me lembro disso. Lembro. Uhum. Foi quando eu te conheci, eu acho. Foi.
Bom, passada a primeira loja, eu acho que no outro projeto a gente já... Eu acho que veio o quiosque, na verdade. Foi quiosque. Vocês começaram com quiosque. Você estava com a necessidade de padronizar. Eu não sei de onde foi o primeiro quiosque que vocês fizeram, mas vocês que começaram com os quiosques. Então, quando a gente desenvolveu o quiosque, a gente desenvolveu com o tema praia, porque a Panda era só praia. Aí vocês fizeram, minha gente, lindo. Colocaram, eu não sei se vocês têm alguma imagem aqui, se depois tiver, vocês mostram no... Mas tinha um coqueiro, tinha um coqueiro, que a gente nunca entendeu se é um coqueiro ou uma bananeira, porque a folha é de bananeira. A gente precisa decifrar se era coqueiro ou bananeira. Na praia da Coqueiro, da Coco. Era. Aí tinha... Tinha uma parte com iluminação embaixo, com vidro. Aí tinha uma piscina de bolinhas, de um tablado, uma coisa assim, minha gente, de muita originalidade, assim, que eu não sei como é que consegue pensar naquilo, né? Mas embaixo o piso era piscina, né? De bolinha. Tinha um vidro. No vidro. Lembro. Aí tinha o coqueiro, tinha outro... tinha um guarda-sol. Isso. Tinha um guarda-sol, verdade. Que os shoppings, minha gente, olhem, quem lida com shopping sabe. Não é fácil, porque assim, não pode o guarda-sol. Aqui nesse shopping pode. Não pode o coqueiro ali, não pode... Enfim, é cheio de não pode, mas a gente vai na luta. Baixa o coqueiro, aumenta o guarda-sol, tira as bolinhas. E assim a gente segue, porque eles têm muitas limitações. Eles impõem muitas... E assim, tem um sentido, por um lado, né? Até explicar para vocês. Para o shopping, o quiosque, ele é como se fosse a ideia, na verdade, do quiosque é que ele... seja um ponto de venda, mas que ele não obstrua a vista das lojas, né? Que para eles são mais importantes, né? Se é que eu posso dizer assim. Então, assim, a operação do quiosque ela é oferecida por um custo menor do que as lojas, né? Sim. Uma série de... Não se paga CDU. Não se paga CDU no quiosque. Então, para você que está querendo empreender, enfim, começar um negócio e que seja no shopping, o quiosque ele sempre vai ser uma operação de menos custo, né? Até para você que vende as operações, é muito mais barato abrir o quiosque do que abrir uma loja. E tem outra vantagem também de quiosque. O quiosque, você está com o quiosque aqui. Eu não consegui ter sucesso nesse ponto. Eu posso transferir ele para outro lugar. Então, realmente, para quem está querendo começar a empreender, quiosque é a melhor forma. Só que tem outra questão aí dos shoppings. Os shoppings não liberam a venda de vestuário, né? De vestuário, me fugiu a palavra. Não, em quiosques. Sim. Por quê? Porque tem a questão do provador. Você não pode provar. Mas e por que a Panda foi liberada? Porque a Panda é para criança. Então, geralmente, criança a gente não prova, né? A mãe vai lá no quiosque, eu vou levar para o meu filho. Aí leva em casa, quando chega em casa, se por acaso não der, volta lá e troca. Então, é outra questão. Quem quiser empreender com vestuário adulto, provavelmente o shopping não libera, tá? Essa questão das medidas de altura e de largura são porque o quiosque não pode prejudicar o fluxo de passantes e nem a visão que você tem. Você está no início de um corredor, você tem que conseguir ver o corredor inteiro. Isso. E assim, porventura... Isso. E porventura, vocês já podem ter encontrado algum quiosque de uma marca muito top, que não, tem teto, tem lateral, tem tudo, mas aí entra numa outra questão que é o poder dessas grandes marcas. Isso, e aí há toda uma estratégia por trás do shopping ter essas marcas, né? Então... porque o shopping, amigo, quando ele vai... Você primeiro manda o projeto arquitetônico, assim, uma ideia do que você quer abrir, e você descreve o seu mix. Então, ele faz uma curadoria para ele saber se aquilo ali é interessante para se ter no shopping dele. Por exemplo, isso, querem, né? se a marca, o visual da marca, se o público que é direcionado interessa, e o próprio mix, por exemplo. Eu vou vender doces, mas eu já tenho aqui outros quiosques de doce. Não, a gente não precisa mais desse mix aqui dentro. Graças a Deus, a Panda sempre foi muito aceita, porque ninguém vendia boia em shoppings até a Panda chegar em shoppings. Então, realmente veio completar o mix do shopping. A gente recebe muito convite de muitos shoppings para a gente ir para lá, só que como a gente só vai mediante a venda da licença da franquia,
Então, a gente tem que aguardar esses clientes chegarem, né? Então, mas aconselho, empreendam, comecem pelo shopping, pensem num produto original, se é que ainda existe, mas num diferencial, comecem por quiosque, se não for vestuário, que o público, aquelas 65 mil pessoas do Shopping Recife, né, que passam ali, se você tiver um produto legal, ele vai fazer o seu negócio crescer. Eu queria perguntar sobre isso. Desde o início, tu já sabias que querias licenciar? Sim. Já desde o início do negócio? Sim. Entendi. Hoje em dia, que a gente já tem um tamanho razoável, a gente não... No início, quando você está querendo crescer, você quer crescer. O que é uma franquia? O que é um negócio franqueado? Você tem vários sócios ali no seu negócio, é um sócio. E quem lida com franquia sabe que você encontra, ou com qualquer outra coisa que você trate com o público, você encontra pessoas mais capacitadas, menos capacitadas. Então, antigamente, eu confesso a você que eu não olhava muito isso. Eu queria vender, eu queria crescer. Hoje, não. Hoje, para a gente aceitar, vender uma unidade, a gente olha se a pessoa tem o perfil, a gente faz toda uma análise, porque isso é muito importante. Você tem que ter uma experiência, você tem que ter um conhecimento. Eu vou começar a empreender, mas eu não estudei nada, eu não tenho experiência nenhuma, eu não... É muito arriscado. Para a marca, né? Nem que você vá abrir uma coisa para você mesmo, sozinha ali. Se você for abrir um negócio, seu primeiro negócio, vá atrás de uma franquia. Mas mesmo para você abrir uma franquia, alguma coisa que existe, né? Porque a franqueadora vai passar todo esse know-how para você, mas independente disso, você tem que ter uma noção de gestão. Porque isso é muito importante, porque eu já vi muita gente perder o dinheiro investido puramente por uma questão de gestão. Eu já vi unidades, não vou citar a cidade, enfim, da própria Panda, numa cidade assim que era para vender mais do Brasil inteiro, mas tinha uma pessoa que boa em gestão, mas a disponibilidade de tempo não era tão grande. E outra coisa, aquela história que o olho do dono engorda o gado. Isso se aplica a absolutamente tudo, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito com franquia, né? As pessoas às vezes abrem nessa expectativa de vou investir. Eu vou botar e a franqueadora vai fazer tudo por mim. Não faz. Não faz. Não adianta. Não faz. Não adianta. Outra coisa, a gente escuta muita cobrança a respeito disso. Fabíola, mas eu tô com minhas vendas baixas. O que é que eu já escutei o maior absurdo que eu já escutei foi: Fabíola, o shopping está vazio. Porque o shopping não faz mais evento, enfim, o shopping está vazio. O que é que a Panda vai fazer para a gente movimentar esse shopping? Oi? Estou podendo botar o povo de volta para dentro de um mega shopping. Estou podendo. Assim, então... É importante empreender, é legal, sim, muito legal, porque você está livre, né, para fazer o seu salário, por assim dizer. Mas, assim, tem que se ter uma boa noção de gestão, tem que ter tempo para se trabalhar dentro do negócio. E não é uma presença. Tem muita presença que... Não adianta. Não adianta. Tem que ter muito esforço. Já Nada tive vem unidades de graça, que a né? pessoa não saía de dentro, mas o negócio não andava. Porque faltava o quê? O conhecimento, a experiência, como gerir, como divulgar. Porque os franqueadores, eles vão te passar uma parte dessa divulgação, mas você tem que inventar o resto. Eu tenho franqueadas maravilhosas que inventam coisas que nem eu pensei. Entendeu? Quando eu vejo, Fabíola, eu digo, pode, maravilhoso. E vendem muito bem, então, muito bem. Mas eu vou contar uma história aqui, aproveitando, você falando essa coisa do franqueado e como é importante o papel do franqueado dentro do processo, assim, né? De como ele pode ser uma peça fundamental no crescimento também, porque às vezes se aguarda muito do franqueador, né? Do maior, lá da matriz, de mandar as ideias e tal. Mas como que esse movimento inverso ele funciona? Todo mundo, eu vou fazer jabá, mas enfim, todo mundo conhece a Copenhagen, né? Que é uma rede, enfim, de chocolates. E a gente estava conversando com um franqueado, né? Eles desenvolveram eles, na verdade, pegaram um produto que eles já têm, que é um brownie,
E eles passaram a servir como uma sobremesa, né? E aí eu fui perguntar, pô, é muito bom esse brownie, como foi que surgiu isso? Ele disse, não, na verdade foi uma franqueada de uma cidade que vendia o brownie e decidiu tirar o brownie do pacotinho, esquentar ele no micro-ondas, servir com um potinho de sorvete e uma caldinha de chocolate. Ou seja, todos os itens que a Copenhagen já produz, já faz, já vende, ela decidiu juntar isso, agregar valor e servir. E aí essa Mudou ideia... a forma de apresentação. E aí essa ideia dessa franqueada passou a ser de toda a rede Copenhagen. Então, assim, vê como o franqueado ele pode e deve ter um papel de importância dentro da marca, sabe? E hoje você vê... E a gente está falando de uma marca que é, enfim, nacionalmente conhecida e tudo. Gigante, né? E que antiga. o franqueado conseguiu fazer a diferença em todas as operações, né? Então... por isso que é muito importante que o perfil do franqueado ele esteja muito alinhado com o perfil do franqueador, né? Para que realmente a operação ela tenha sucesso. E aí eu queria te perguntar, assim, vamos lá, a gente está no teu quiosque, depois foi a primeira loja, e aí como surgiu a primeira franquia, assim? Como é que isso aconteceu? As unidades de Recife são todas da fábrica, né? Até porque são meus laboratórios. Eu tenho um quiosque e 2 lojas em Recife, todas em shoppings, que são meu laboratório. Eu abri o primeiro quiosque, abri a primeira loja e abri o primeiro outlet, né? Então, por que isso? Porque a gente precisa primeiro testar enquanto fábrica para ver se pode passar adiante. Foi um sucesso. O primeiro quiosque, a primeira ponto que a gente abriu foi em formato quiosque, foi no Shopping Recife e foi um sucesso. Então, a gente... o povo começou... a gente divulgou aquilo ali e o povo começou a me perguntar, vocês vão franquear o negócio? Como é que eu faço para comprar uma Panda? E isso foi... Eu queria já franquear, mas as pessoas começaram a me procurar e a gente começou a vender. No início, acho que as primeiras... Nem sei te dizer quantas unidades eram só quiosque. Aí depois foi que eu liberei a loja para franquia. Tu lembra onde foi a primeira? Não sei. Me fugiu agora. Eu acho que a primeira franquia foi no Rio Mar. Porque, inicialmente, a loja do Rio Mar não era minha. Primeiro, no Rio Mar, foi um quiosque franqueado, que foi até o meu irmão, que comprou em sociedade com uma amiga, o primeiro quiosque. Então foi dentro de Recife. Foi dentro de Recife. Depois, quando a gente decidiu, também foi um sucesso, a unidade do Rio Mar, eles decidiram migrar para a loja, só que são advogados, enfim, não conseguiam estar lá dentro, aí me convidaram para ser sócia, para a gente fazer um pouquinho essa gestão pela fábrica. Eu entrei como sócia e depois eu pedi a eles para comprar e eles me venderam a unidade do Rio Mar por conta desse meu interesse em ter as unidades todas de Recife da fábrica, né? Então, mas a primeira franquia foi no Rio Mar. E aí eu vou... Oi. Eu queria te perguntar a diferença entre quiosque e loja em termos de venda, de faturamento, de exposição do produto. Como é que tu vê isso? Eu queria até, inclusive, falar isso com vocês e também puxar um pouquinho mais para falar sobre também custos de obra, né? Já que a gente está aqui falando muito sobre a arquitetura. A nossa previsão é sempre que uma loja fature o dobro de um quiosque. Certo? O valor do aluguel também é o dobro. Mas, assim, a gente vende mais. Por quê? Porque você tem muita gente que tem preconceito. Eu não gosto de comprar nada em quiosque. Existe isso. Então, o povo gosta de se sentir... Hoje em dia, a gente busca o quê? Qualidade de vida, né? Todo mundo. E a qualidade de vida inclui também você poder ir num ambiente mais confortável, entrar... Na verdade, eu costumo dizer que quando você tem
o quiosque, a venda em quiosque é muito diferente da venda em loja. É uma venda rápida. Tem exatamente. que ser rápido ali. E a loja, ela tem um fator que é muito diferente, porque ela consegue oferecer para o cliente uma experiência completa, né? Desde a entrada até a saída do cliente. Então, assim, a experiência que se tem numa loja, ela é muito mais intensa do que a experiência que você tem no quiosque. Porque o quiosque você está passando, você quer continuar. Então, você viu ali, comprou, quer ir embora. Numa loja, a partir do momento que você entra... Quando o cliente já entra na loja, já tem muito para aquele cliente ser convertido. A chance dele de converter é muito grande, né? Porque ele já mostrou que tem interesse ali no produto, ou em alguma coisa chamou a atenção dele, né? E no quiosque, às vezes, você captura o cliente passante, né? Agora, o custo, minha gente, falando para questão de custo de montagem de uma loja em shopping, é bem salgado. Porque se paga o CDU, que são as luvas, né? Para quem não sabe o que é CDU, a maioria dos shoppings cobram as luvas, né? Que é para você comprar o ponto. Que é assim, passa fácil, qualquer 30 metros quadrados passa ali de 200 mil fácil. Tem o CDU, tem a questão da própria reforma, que requer uma série de projetos. O shopping tem que aprovar esses projetos. Você faz projeto, não só o de arquitetura, você faz o elétrico, o de bombeiro, o de... Incêndio de ar-condicionado. De ar-condicionado. Assim, minha gente, acho que são os 5 projetos. Você tem que conseguir a aprovação de todos esses projetos. Isso, consequentemente, tem um custo, porque você contrata primeiro os arquitetos, né? Tem o projeto arquitetônico, aí contrata o engenheiro elétrico, tem o projeto elétrico, aí contrata o engenheiro comum para conseguir todas a liberação dos projetos do ar-condicionado, de tudo mais. Tem que ter as RTs, que são os documentos lá que é comprovando que a obra vai ser executada de acordo com o projeto. E tem ainda a empresa de arquitetura que você for contratar. Eu vou botar um pedreiro, um amigo meu. Não, esqueça. O shopping não permite. O shopping só libera a obra depois de todos os projetos aprovados. Você tem que fazer o seguro da obra. E o shopping só libera para ser executada a obra com empresa de engenharia que tenha todos os ASOS, tudo. Uma construtora. Uma construtora mesmo. Então, isso tudo onera muito, né? Então, assim, uma obra de uma loja pequenininha, ela custa bem salgado o valor dela. A gente e aí é legal a gente falar muito sobre isso, para que, na verdade, vocês entendam assim. Não vai ter um negócio melhor que o outro. Cada negócio ele vai ter suas peculiaridades, suas necessidades, e aí vai o que você quer, até onde você pode chegar, seja em termos de investimento, enfim, para estar ali, para abrir o seu negócio. Então, assim, a ideia é mais orientar vocês aí de casa do que a gente dizer, vai para quiosque porque isso é melhor, vai para a loja porque isso é melhor. Porque, na verdade, não vai ter bom ou ruim, né? É bem complicado. Assim, se você me disser hoje, Fabíola, você prefere loja ou quiosque? Sinceramente, se eu tiver o dinheiro, loja. Porque mesmo com todo o custo, que é bem salgado. O quiosque, assim, só para vocês entenderem, toda vez que a gente, que Fabíola, eu vendi uma franquia em tal shopping. Então, assim, a gente desenvolve o projeto. Quiosque, como é um modelo mais padrão, a gente já desenvolveu aqui o padrão de medidas, né? Mas cada shopping ele tem lá as suas regras. Então, eles mandam para a gente, que é um documento que chama... Enfim, que é o caderno técnico. Caderno técnico. E aí eles mandam o caderno técnico do shopping. Que nada mais é do que dizendo o que pode e o que não pode. Exatamente. Tipo, são as regras para você fazer ali qualquer coisa no shopping. Para estar ali. E aí a gente pega o quiosque, adequa esse caderno técnico desse shopping, manda, aí eles vão verificar, retorna, altera, vai de novo. Mas esse projeto vai e vem algumas vezes. No quiosque, eu acho que foi umas 2, 3 vezes, né? Até na a gente loja conseguir uma aprovação. Numa loja, aí que é o tempo. Por quê? Por mais que a gente tenha desenvolvido, porque isso foi uma das coisas legais que a gente fez, eu acho que é importante citar. Quando a Fabíola ela entregou, ela montou a primeira loja, a gente via que
a marca ela precisava, a arquitetura ela precisava também identificar o produto, né? Ela precisava estar alinhada com o que estava sendo vendido. E aí a gente criou um conceito, né, da Panda, o que seria a loja Panda, dentro de todas essas necessidades que você tinha. E a ideia era que esse conceito fosse replicado, tanto para o quiosque quanto para a loja. No quiosque, a gente consegue ter esses padrões. Na loja, já acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, a gente desenvolveu também um caderno técnico para a loja Panda. Que na verdade, pega mais o mobiliário, né? Exatamente. Porque não tem como a gente... Exatamente. É porque ninguém sabe como vai ser as dimensões. Às vezes tem uma loja de esquina, tem uma loja que A gente está está fazendo agora uma em Minas, em Minas. Minas, né? Lá em Nova Lima, no Alphaville. No Alphaville. Que ela é uma loja que só tem um L, o resto é vidro. Parede, o resto é E todo que nunca vidro. teve, né? Nenhuma Não, loja Panda de no esquina. Brasil ela tem essa peculiaridade. Então, isso faz com que venha para a gente tem esse caderno técnico, mas é inevitável que a gente precise pensar em como suprir aquelas demandas específicas daquele local, né? O que é mais legal desse caderno técnico é que a gente consegue manter um padrão dentro das lojas, que isso eu acho muito importante. Quando você olha hoje de fora, mesmo que não tenha uma placa, você sabe que ali tem uma loja da Panda. Identidade, né? é Exatamente. tudo. Uniformidade. Se você quer franquia, se é uma franquia, se é uma... Tem que ter uniformidade, tem que saber exatamente... Se você não olhar, não estou vendo a placa, mas eu sei que ali é Panda. É que nem fazer outro merchan, a Fini. Você, se não tiver a plaquinha Fini, você olhar, você sabe que tudo que é quiosquezinho da Fini. Exato. E aí é legal falar isso porque, por exemplo, ter essa identidade não significa que você vai simplesmente copiar, né? A marca ela pode ser sim, a gente tem uma mesma linha de mobiliário, cores que a gente replique para um espaço, mas também elementos. E aí eu cito o caso da Annie Cake Shopping, né? Que é uma outra cliente nossa, e a peculiaridade dela eu preciso que aqui as pessoas identifiquem que é Annie Cake, porém, eu não quero nunca uma operação igual a outra. Eu quero que cada loja tenha uma experiência diferente. Exato. Né? Porém, quando olhem, vejam que é Annie Cake. Então, aí vem outro desafio, né? Mas, assim, tudo isso é muito palpável, eu digo, se obviamente vocês conseguem ter escritórios parceiros, enfim, né, para que o arquiteto ele capte de fato essa ideia e ele tente replicar isso nas operações. Então a gente desenvolveu esse caderno técnico da Panda e aí toda vez que vendi uma loja, a gente pega o caderno técnico do shopping, tem esse caderninho nosso interno, e aí a gente sai meio que montando e desmontando. Um quebra-cabeça. Aumenta só um pouquinho. Isso. Diminui. E aí a gente tem alguns padrões, ou seja, cor de piso, aí tem a marca lá, se não encontrou esse piso, tem uma segunda marca, um segundo. Então, assim, isso para dar possibilidades de fazer com que a obra, ela enfim, caminhe da melhor forma, né? Até falando em tempo. Caminhe da melhor forma e no menor tempo possível. Porque, assim, quem estiver querendo abrir uma loja, seja de rua, seja de shopping, tem que ter aí, no mínimo, uns 3 meses sem pensar em inaugurar. Por quê? O projeto arquitetônico, não sei se vocês já falaram isso aqui outras vezes, o projeto arquitetônico, ele leva... Aqui no Brasil, né? Que Neto estava até me falando sobre... Esse é um rolê que dá vontade, às vezes, de dar um cacete. E ela é culpada por ele. Não, mas eu depois vou dizer que eu sou bem louca com essa história de prazo. O prazo é o seguinte... Fora do Brasil é 6 meses, São 6 meses. E olha só, quando o cliente contrata um escritório, ele diz, estou te contratando, mas eu tenho aqui 6 meses aí para esperar tu fazer o projeto. Fora a parte de executivo e detalhamento. De executar a obra, porque né? Um projeto tem que amadurecer, minha gente. Principalmente projeto comercial. Eu ia até tocar no tema de fluxos dentro de loja, a localização de caixa, enfim. Porque isso foi uma coisa que a gente mudou da primeira loja, a localização do caixa, e eu ia te perguntar qual o retorno que tu vês disso. Mas, assim, quando você analisa bem e faz um projeto pensado... a possibilidade de dar certo é muito maior, porque você pensou em tudo. Nos mínimos detalhes. Exatamente. Então, assim, os meninos precisam desse tempo. Não só eles, todo mundo precisa
todo mundo porque quando é um projeto comercial, como o Felipe disse, você tem que entender o produto, tem que entender como é que se dá a venda disso, como é o fluxo, por exemplo, ele vai entrar aqui, vai pegar a primeira boia, depois vai atrás da roupa, ele vai num provador, ele volta, ele quer, sabe? É bem complicado. Mas, assim, não espere que um projeto... Quando eu digo um projeto, primeiro se cria o projeto, que a gente que não entende de arquitetura, a gente diz assim, mas o que é o projeto e o que é a execução? A gente pode ficar... Né? A gente não tem a linguagem técnica. O projeto nada mais é do que desenhar a imagem do que vai ser. Como se a gente desenhasse e fizesse um 3D de como vai ficar. Essa sala vai ficar assim. Tá linda, quero. Então, foi criado o projeto. Mas daí ainda tem que ser criado o executivo. O que é o executivo? O detalhe. Essa tomada aqui vai ficar a 50 centímetros da porta, a 1 metro de altura. A tomada vai ser da marca tal, o piso é da marca tal. O tijolo que vai ser utilizado é esse de 6 furos. Não tem de 6 furos, né? Tem de 6 furos. Tá tão arquiteta, aprendeu. Eu vou quebrar o meu... chamar para estagiar aqui. Porque assim, já são alguns, né? Então, eu já estou super desenrolada. Então, depois do projeto, ainda tem o projeto executivo, aí a gente vai fazer orçamentos. Pega a empresa de engenharia. Esse executivo é que vai para um engenheiro fazer o projeto dele. O projeto dele, né? De execução dele, como é que ele vai fazer lá, e o orçamento. Isso. Aí você orça com A, B, C, D. Não, vamos fechar com D. Depois que fecha com D, o D vai montar o projeto dele para começar a obra. Ou seja, é demorado. Não esperem menos aí de 3 meses, se der muita sorte que tudo vá assim. Na melhor das hipóteses. Eu acho que e é legal falar isso, porque tempo desse mesmo, um cliente disse, estou fechando e consegui aqui, olha, foi muito bom, porque eu consegui aqui 1 mês de carência. Eu digo, oi? No caso, veja, 1 mês não vai nem... Não tem nem... E assim, a cliente estava feliz. Vai pagar o aluguel. Ela disse, estou feliz, não vou passar 1 mês sem pagar o aluguel, então tá tudo certo. E, gente, é preciso realmente discutir isso. Então, forem pegar um ponto, discutam carência. Que quase nunca ganha, viu? Porque o dono lá do ponto... Ele quer ganhar o seja o shopping antes, ou não, né? ele não... Agora, isso, o shopping aí é melhor do que ponto de rua. Porque a gente... depois a gente não posso dar spoiler, meu Deus, está muito ruim sem poder falar nisso. Mas, enfim, no shopping eles são legais em relação a isso. Geralmente a gente consegue 2 meses de carência em shopping. Geralmente, sabe? Já na rua, não. Eles não liberam... Só que shopping, a pressão para abrir na data combinada é muito maior. Sim. Né? Eles dão a carência, mas eles, tu tem a data aqui para inaugurar e corre atrás. Corre atrás porque eles dizem em contrato que se você passar daquelas... Por exemplo, a última loja que a gente fez, acho que foi Itacaruna, não foi? Foi. O outlet. Eles deram a mim 60 dias de carência, mas você consegue negociar com alguns shoppings. E, graças a Deus, a gente atrasou muito a obra por conta dos projetos, da aprovação dos projetos, que não saía. Essa aprovação não saía. E aí o shopping, como era uma aprovação deles... E estava dependendo do shopping. Então, assim, atrasou muito. Então, a gente conseguiu negociar e acabou que, graças a Deus, a gente passou 4 meses para poder inaugurar a loja. Do dia que... Então, eu ultrapassei 2 meses a carência, paguei esses 2 meses, porque eles dão 2 meses. Usou... isso tu não conseguiu negociar mesmo a demora Não, consegui me livrar de uma multa, entendeu? Porque eles ainda multam. Mas, porque é isso, tem a data, se você não abrir é multa. Você consegue negociar, mas no contrato tem dizendo. Tem dizendo. Se não abrir, eles não querem porque saber. Porque eles têm aquele ponto e eles querem que aquele ponto comece a funcionar, porque gera fluxo também para eles. Né? Traz então, se tiver fechado, não é legal para o funcionamento do próprio shopping. E aí, falando essa questão dos fluxos, eu tô meio grog aqui. Falando essa questão dos shoppings, da carência, isso em rua acaba sendo diferente, né? Mas que é importantíssimo. Assim, eu acho que quando for sentar para discutir aluguel, discute qual a carência que você vai conseguir aí junto com o shopping ou com o dono do ponto, porque, de fato, isso vai ser fundamental. O que mais?
Não, acho que é isso. Fabiola falou bastante disso do fluxo, que é muito importante entender o produto e como é a venda, né? Onde colocar cada coisa dentro da sua loja vai interferir diretamente nessa venda. Vai. Isso né? é muito. Você tem que entender o movimento de um ambiente para poder ser definido o seu projeto. Isso vai desde a sua casa. Isso. Qual é o movimento da minha casa? A gente assiste muita televisão? Não. A gente come muito, a gente fica muito numa área social? Não. A gente come muito mais numa cozinha, mesmo assim. Então, a cozinha tem que ser mais acolhedora. Né? Não, é na área externa. Então, a área de lazer tem que ser muito acolhedora. Não, a gente fica muito assistindo televisão, então tem que ter aquela sala de televisão. Né? Então, se você tem que entender o fluxo da sua casa, você tem que entender o fluxo do seu negócio, se for ponto comercial. Isso é muito determinante, porque eu vou dar spoiler. A gente está fazendo outro projeto, não é uma extensão da Pandapu, é um novo projeto. E, assim, ela é muito empreendedora, minha gente. Vocês não têm noção. Ela liga às vezes aí diz, amigo, eu estou pensando em abrir isso. Eu digo, Fabiola, você pare, você respire, entendeu? Você se acalme, vamos conversar sobre isso. Aí a gente conversa. Eles vão em Recife, minha gente, me aconselhar. Só que assim, eu confesso eu devia cobrar para ser arquiteto conselheiro, entendeu? Entra por um lado, porque assim, os meninos também, eles não são só arquitetos, não, tá? Não, a gente é multiuso. É multiuso, assim. Então, eles são conselheiros, e eles entendem muito de negócio. Né? Assim, mesmo sendo arquiteto, eu acho que de tanto fazer projeto para tudo, então acaba que você entra muito dentro do negócio do outro e acaba tendo uma experiência ali, sabendo passar adiante. Então, a gente está com outro projeto aí, que é de rua. Mas esse eu apoiei. Esse ele apoiou. Já o custo já é menor na rua, só que a desvantagem da rua é o fluxo de pessoas, né? Porque a gente tem ali milhares de pessoas que passam num shopping diariamente, na rua nem tanto. Mas, em compensação, os custos também são outros. Né? Nada na vida é só vantagem. Não. Você tem que tudo colocar na balança. Você tem que analisar os prós e contras. Né? Para ver se esse tem mais pró ou mais contra. Então, eu vou... Isso. Mas, olha, já que você deu spoiler, eu vou pincelar aqui o projeto e aí a gente talvez entrar só rapidamente aí nas suas peculiaridades. Mas é um projeto de um salão, né? De um salão de beleza, né? E aí vão ter alguns aditivos de um salão comum, né? É um salão de beleza rápido, né? Isso. Express, de serviços rápidos. Isso. E aí, engraçado que a gente foi lá na casa, eu acho que o Felipe chegou a fazer history da casa para vocês. E aí apresentamos a semana passada, eu acho, né? O projeto de interiores. Mas as demandas dessa pessoa colorida é a mesma, entendeu? Eu quero um salão, olhe, bote cor, entendeu? Do azul, mas não é um azul normal, colorido, não, eu quero azul, Yves Saint Laurent, entendeu? Aí casa com a gente colorido. que é psicopata, eu quero papel entendeu? de parede, taca papel de parede, eu quero móveis retrô, um ambiente assim, assado de uma cor de outra, aí foi... Sierra, me patrocina. Tô louca pelos móveis Sierra lá no meu salão, mas assim, não tá dando custo. E aí, resultado, a gente apresentou o projeto de interiores e novamente, eu acho que é a tua identidade, né? Tem que ter. Eu tenho sócias lá, eu tenho 2 sócias no salão. E as meninas são muito clássicas, são estilo Felipe e Neto, assim, são bem clássicas, assim, adoram as coisas brancas, aquelas... Aí Neto foi apresentar o projeto, aí eu, assim, bem triste, porque estava faltando... Assim, porque não estava ainda aquela... Aquele tchan. Não estava. Aí elas, tá lindo, mas não tá muito colorido. E eu calada, respira, Fabiola, que você não é dona sozinha desse negócio. Você tem 2 sócias e tem que prevalecer a vontade de todas. Aí eu fui, no final da reunião, não aguentei. Eu disse, não. Baixa essa cor aqui que vem do teto, desce. Aquela ali sobe. Esse balcão aqui eu quero de espelho. Assim, uma coisa tchá, né? Aí ela ainda olhou, a gente botou um detalhe de um papel de parede que fica todo no teto. Ela fez, eu tô achando pouco o papel de parede. Eu tô achando, na verdade, assim, o que é que a gente pode diferenciar? Eu disse, tu acha pouco diferente um papel de parede no teto, Fabiola? Tá achando, não tô entendendo. Mas assim, o projeto ficou
vocês se superam, minha gente. É Vai ficar impressionante, assim. Vocês se superam mesmo. E eu digo sempre, assim, é muito importante a experiência. Agora eu vou encher a bola deles para ganhar desconto. Vai. É muito importante a gente ter uns arquitetos que conheçam muito do mundo, né? Que é o caso dos meninos, assim, que eles não querem nem mais ficar aqui em Caruaru, né? Vocês acompanham Tô vendo aí. seu ganho na Mega. Assim, eu ligo, eu digo, amigos, vocês estão no Brasil? Eu primeiro começo pelo Brasil. Vocês estão no Brasil? Aí depois eu vou interiorizando. Aí vocês estão no Nordeste? E em Caruaru? Porque assim, mas isso é importante. Porque assim, aí eles colocam a cadeira lá no salão, colocaram as cadeiras maravilhosas que tem tudo a ver com o projeto. Aí colocam um papel de parede, um piso que veio não sei de onde, que é de artista tal, que eu não sei nem dizer, eu só digo gostei, não gostei. Eles colocam lá um piso maravilhoso, que é um xadrez, meio desconstruído, né? Assim, de uma marca tal. Então, acaba que aquilo ali fica maravilhoso e único. Porque você não vai pegar ali uma cerâmica que tem no mercado, que todo mundo vai usar, né? Então, por isso que vem o diferencial dos projetos dos meninos e realmente fica uma coisa diferente, original e apesar desse mundo de cores, vocês devem estar dizendo assim, meu Deus, o projeto dessa, eu vou olhar o projeto dessa menina, deve ser uma coisa assim, como a gente diz aqui no Nordeste, a papagoiada, como é? A papagaiada. A papagaiada, que é o que bem carregada, brega, não é. Não. Ao mesmo tempo que tem esse monte de cores, fica uma coisa super sofisticada, agradável aos olhos, ao mesmo tempo que é muito carregado, é uma coisa harmônica, né? Então, isso depende diretamente da experiência do profissional. E às vezes a gente diz muito assim, que por mais que sejam projetos, porque esse projeto em específico do salão, ele é um projeto que assim, difere muito da nossa linha, né, de arquitetura. Mas eu acho que é um desafio bom pra gente, sabe? Eu queria dizer, mas a gente ama esse desafio. Ama. Ó, bora fazer. Mas eu só venho com coisas desse tipo, né? Porque assim, acho que foi... É verdade. Acho que eu fui a primeira pessoa que trouxe quiosque para vocês. Vocês não tinham feito quiosque. Não. Aí depois veio essa loja de shopping infantil, que vocês nunca tinham feito infantil, eu acho até então. Não. Aí agora vem o salão, que os meninos não tinham feito salão. Eles já tinham feito até doceria, mas salão não, né? E o salão, assim, se vocês acharam que as lojas Japanda Pool são coloridas, vocês não viram o salão. Exatamente. Porque o salão Se bota preparem. o colorido da panda no chinelo, assim. Tá uma coisa... Pois é, mas assim, eu acho que esse desafio que muitas vezes nos tira da zona de conforto e faz com que realmente a gente tenha um esforço redobrado no sentido de fazer algo harmônico, visualmente interessante, que também cria a experiência. Eu acho que por mais que seja um salão express, mas é possível você dar uma experiência ao cliente, diferencial que eu sempre né? falo. Não é porque é um serviço rápido que você vai lá dar uma escova rápida para ir trabalhar, fazer uma unha para ir trabalhar, sobrancelha. Não é porque você vai rápido lá que você tem que ser atendido de qualquer forma. Não, você vai... Ou em qualquer ambiente. Ou em né? qualquer ambiente. Você vai estar no ambiente mais lindo de Recife. Sem dúvidas. Tomando suas gostosuras, que a gente ainda vai ter toda uma linha de ir para você. Porque eu vou para o salão, minha gente. Aí fico lá morrendo, porque eu sou a mulher adoro um café. Aí fico lá com vontade de tomar um café e tem só aquele café da máquina, aquele negócio que amarga na boca. Não, a gente vai ter você vai se sentir, você não vai nem querer que seja expresso, você pode não estou com Posso pressa passar não. o dia aí. Dá para esperar, porque realmente não é porque você tem que fazer um serviço rápido que você tem que ser desassistida. Com certeza. A gente vai assistir você no seu melhor ali naquele curto tempo que você vai estar lá. Massa. Bom, eu acho que ficou, enfim, um papo super claro, assim, da Panda e de um pouquinho da tua história. Se a gente continuar Minha aqui, gente, se a gente tem deixar, papo... a gente não acaba não, viu? Fica aqui mais exatamente. 2 horas. Mas eu queria agradecer a Fabiola pela disponibilidade. Ela veio de Recife só para gravar nosso podcast. Na ameaça. Na ameaça, a gente tem que Mas vir, né, veio. minha gente? Chantagem é fogo. Mas, Fabiola, brigadão pelo papo, foi maravilhoso. Sempre é maravilhoso, na verdade, estar na sua presença. Eu digo sempre que a gente acaba construindo grandes amigos durante esse processo aí
de projetos, e Fabíola é uma pessoa dessa, então se tornou uma amiga nossa, enfim, que a gente aconselha, é aconselhado também. Enfim, que venham os próximos projetos, as Amém. próximas pandas, salões, enfim, e tudo mais que tu inventar. Não, já tem outro. Quando Eita concluir o salão, que lasqueira. depois eu conto a vocês. Medo. Para vocês não começarem o sermão agora. Tá Aí bom, depois não vamos fazer isso no ar, não. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida aí, deixem seus comentários. Curtam. Comentem, compartilhem e assistam o próximo episódio. Exatamente. Até a próxima. Tchau, gente.